Berg, o que aconteceu aí em Brasília, que uma incompetência do Vasco, um time que tem aí uma torcida incrível, uma das maiores torcidas do mundo, aí eu vendo o jogo por causa de R$2 milhões. Vocês são tudo incompetentes, principalmente você, Pedrinho, que você já chegou como presidente, como você era, quando você era comentarista da Sport TV, olha, como é que eu posso mandar? Como é que o Godoy manda treinador embora? Como é que a Marília, como presidenta, manda treinador embora? Como é que o Quesada, como presidente, mandou todo mundo embora? E aí vai para jogar, não tem treinador, perde o jogo, deixa o Verratti fora, deixa o Coutinho também, que não joga nada, diga-se de passagem, né? 2 gols no campeonato, nem sei se tem 2 gols. Aí eu vendo o jogo, não é que eu vendo o jogo, eu vendo a alma, eu vendo o time, eu vendo os 3 pontos. Não é vender o jogo sem estar em São Januário para pegar o Palmeiras em Brasília, é uma decisão que impacta muito na logística do Vasco. O Vasco jogou foi para o Paraná jogar contra o Operário, vai para Brasília, de Brasília vai para Venezuela, da Venezuela vai para Salvador. Olha a maratona de jogos fora de casa e o Vasco no meio do caminho inventou mais um. Então se jogasse no Rio de Janeiro, e até o Felipe falou sobre isso, jogadores estão física e mentalmente desgastados. Olha o desgaste mental que é ficar fora de casa 2 semanas, viajando para lá e para cá em viagens longas. E outra, então, o Vasco criou mais um desgaste para si. Então, aí é na conta da diretoria. Tudo bem, as decisões de poupar, ok, mas o Vasco criou para si mesmo um desgaste a mais, num calendário pesadíssimo. Mas, assim, normal era o Palmeiras ganhar o jogo. Entendo, Birner, mas qual a chance... Em São Januário, em Maré Garrincha, em Marte, qualquer lugar, o Palmeiras é favorito. Mas qual a chance do Vasco fazer um empate contra o Palmeiras ou complicar o jogo? Sim, aumenta em São Januário. Sem dúvida. Isso aí, você não está fazendo, você está fazendo uma matemática financeira. Tem a matemática esportiva. Claro, e a principal... Está se considerando que o Vasco não vai correr risco de rebaixamento. Quando você abre mão dos jogos, como abriu do jogo do Corinthians e abriu do jogo de hoje, sim, entre aspas, né? Obviamente, entre aspas. Você facilita, né? Ao não jogar em casa, ao tirar seus principais jogadores, você facilita para o adversário. Claro. Você está pensando primeiro em ganhar o dinheirinho e depois poupar jogadores pensando na Sul-Americana, que é colocada como a principal competição do Vasco hoje. Equivocadamente? Não é a primeira vez que eu falo aqui. O Vasco tem 7 pontos no campeonato. Versus o risco do rebaixamento, né? Esse é o ponto, né? O Vasco tem 7 pontos no campeonato. Até começou melhor do que muita gente imaginava o campeonato, né? Fazendo esses 7 pontos. Mas Só já que está já parou, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Já parou e os outros estão chegando. O Atlético ainda joga para passar o Vasco. Há uma percepção, para mim, equivocada da diretoria, que vai ser tranquilo o Campeonato Brasileiro. E que dá para focar aqui na Copa Sul-Americana. A diretoria não acredita nisso. Que vai ser tranquilo brasileiro? Como é que ela abre mão Mas do ela Campeonato já abriu Brasileiro? mão do Campeonato Brasileiro em 2 rodadas. Eram jogos difíceis, realmente. Eram jogos difíceis. Mas 2 pontinhos fazem diferença. Eu não conheço a capacidade de gestão do Pedrinho. Mas eu já vi o Pedrinho falando muito sobre futebol. Não, mas tudo que ele fala de futebol, na gestão, tem feito o contrário. Mas eu duvido que ele avalie que o Campeonato Brasileiro vai ser tranquilo. Ele pode tomar uma decisão errada, mas então, eu duvido que ele prioriza que ele avalie... a Copa. Porque pode ser a decisão errada, mas ele sabe que o Campeonato Brasileiro é perigoso. E até talvez muito mais perigoso do que ele possa imaginar ao autorizar que se jogue com o time reserva contra o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena, e que se tire Verratti e Coutinho do jogo com o Palmeiras. E o ponto que o Pedrinho justificou a demissão do Carille, que ele falou, eu não queria levar um ambiente pesado com a continuidade do Carille para São Januário, onde o Vasco é muito forte. Só que o que está se criando nesse momento é uma animosidade com a torcida diante de tantas decisões que são estapafúrdias, que são sem justificativa científica. Esse é o pior momento da gestão do Pedrinho. O Pedrinho nunca viveu no Vasco, em quase 1 ano já à frente ali do clube, tomando as decisões, um momento tão ruim e de tanta cobrança como ele vive agora. Para ele, é um choque de realidade e está lidando muito mal com tudo isso. Em 1 semana, a gente já viu o Felipe expor jogador que tem contrato com o Vasco, naquele caso do Capasso, depois do jogo contra o Operário. Antes do jogo contra o Palmeiras, lá em Brasília, um segurança do clube agrediu um torcedor, foi para a mão com o torcedor e não foi em legítima defesa ou para defender alguém da comissão técnica. Foi porque não teve controle emocional de lidar com um torcedor que estava protestando, reclamando contra a diretoria, contra o Felipe, e um torcedor sair na mão
um segurança, um funcionário do clube, agredir e sair na mão com um torcedor, mostra que internamente as coisas não estão funcionando bem. Isso é o descontrole total, William. Só quero entender uma coisa agora sobre opções. O Vasco já fez a opção de jogar com equipe reserva, alternativa, mesclada, em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, claramente para priorizar a Sul-Americana, onde ele divide a liderança com o Lanús no grupo, certo? Sim. Esse mês de maio, são os 3 jogos que faltam para saber se o Vasco vai passar a próxima fase ou se ele vai lá disputar com o terceiro colocado da Libertadores, playoff. A sequência do Vasco no Brasileiro, Vitória fora. Vasco tem 10 jogos nesse mês, né? Então, Vitória fora. Vou elencar aqui o Brasileiro. Vitória fora. Aí depois o Vasco recebe o Fortaleza. Nenhum jogo é fácil pro Vasco, né? Vamos combinar? Nenhum jogo é complicado. Fluminense, com o mando do Fluminense. Vasco, Maracanã. Bragantino, com o mando do Vasco. É bom lembrar que aqui a logística está ajudando em termos de brasileiro, né? Fica no Rio. Fica no Rio, inclusive no jogo contra o Fluminense, quando o Fluminense é mandante. E aí, no dia 12 de junho, vamos lá, que é um dia antes do Mundial, quando vai parar o negócio, é contra o São Paulo. Até o final de maio tem os 3 jogos pela Sul-Americana. E aí? E mais um jogo de Copa do Brasil. E mais um jogo da de volta Copa com o do Brasil. Operário. Exatamente, que empatou na ida, Sim. inclusive jogando mal. Mas enfim, vai optar realmente pela Sul-Americana? Teremos reservas do Vasco nesses jogos do Brasil? Porque já está um ponto. O Vasco... Não, vai ter que poupar em vários jogos. Então, e aí vai poupar Coutinho? Quando? Aí vai poupar Verratti? E aí vai poupar esses caras. Tô falando dos 2 principais, né? O Payet nem conta que o Payet tá fora mesmo. Mas assim, você vai poupar os 2 principais. E vai parada pro Super Mundial. Em que condição na tabela? Já tá um ponto da zona de rebaixamento. E sem treinador ainda, hein? Principalmente pro sem treinador ainda. Que foram os mais críticos. Você não acha que essa escolha de poupar esses jogadores, o que faz mais gols, que resolve jogos e o mais técnico, foi meio que uma decisão, entre aspas, racional, porque eram os jogos onde as derrotas eram mais óbvias? Eu não acho que a derrota para o Corinthians era óbvia. Itaquera? Não acho que era tão óbvia pelo momento do Corinthians, não acho que era uma derrota mas óbvia. Hoje não era derrota óbvia, mas era um jogo muito difícil. É difícil, mas... Não era o jogo de hoje muito difícil. A gente colocou, eu falei isso aqui no início, né? O normal tem sido o Vasco perder para o Palmeiras. Mas você abre mão? Okay? Então, mas em algum momento você precisa abrir mão de o jogo hoje mostrou que era possível pontuar. Talvez até com 3 pontos. Se você tivesse o Verratti em campo, talvez a história fosse diferente. Ou o Coutinho. Foi um jogo que o Vasco pôde ter feito o primeiro gol. Né? A gente falou aqui da bicicleta do Reais tirando a bola quase de dentro. Se você está com a força máxima, você poderia tentar alguma coisa. E aí vocês viram nesse momento toda a palavra, né? Todas as palavras, todos os comentários da galera da ESPN analisando um pouquinho sobre o jogo de ontem. Vasco da Gama 0, Palmeiras 1 no estádio Mané Garrincha. Agora atualizar vocês sobre as situações envolvendo o mercado da bola e novo técnico do Vasco. A primeira é sobre o mercado da bola. O Vasco fez uma sondagem à equipe do Corinthians, buscando informações sobre Félix Torres, isso mesmo, o zagueiro equatoriano foi comprado por 32 milhões de reais junto à equipe mexicana do Santos Laguna e acabou que não foi tão bem assim na equipe do Corinthians. E o Corinthians aceitaria negociar o jogador com o Vasco. A informação é do Time do Povo, né? Uma página bem conceituada que fala sobre o Corinthians e é a seguinte notícia, ó. Vasco fez sondagem pelo zagueiro Félix Torres do Corinthians. O Timão topa negociar o equatoriano, mas o Cruz Maltino não está disposto a pagar o mesmo investimento que foi feito pela equipe do Corinthians. E aí, agora é tudo negociação, não tem jeito. Vai ter que negociar, vai ter que conversar para ver se consegue ajustar toda essa situação. Agora, sobre técnico, Fernando Diniz, né? Eu tô até buscando aqui para vocês, para passar com detalhes. Informações foram divulgadas pelo Carlos Berbert. Vasco e Fernando Diniz chegaram a um denominador comum em relação ao salário. O valor acertado é abaixo dos 2 milhões, que foi divulgado anteriormente, que ele teria pedido. Então, eu imagino aí na casa de 1.100.000, 1.200.000 aproximadamente. E ao que tudo indica, Fernando Diniz é o novo técnico da equipe do Vasco da Gama. Você acha uma boa, sim ou não? E também responda nos comentários se você acha que o Félix Torres seria uma boa para a zaga do Vasco. Eu acho que não.
Acho que deve ser um salário bem caro e para o que vem desempenhando no Corinthians, né, os corintianos estão dando glória a Deus por ele estar saindo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!